Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Ângelo Eliker, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você ouvindo nossa rádio e quero lhe convidar para interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também através do YouTube, youtube.com/RádioCPT. Você pode também enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, que é contato@radiocpt.com.br. E anote também o nosso WhatsApp, que é o código 51 993 48 93 60, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo a hora que você quiser. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Fique conosco. Então vamos já desde o início falar desse momento tão especial que é a transfiguração de Jesus. Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. É interessante essa transfiguração. Jesus muda de aparência as suas vestes. Ali, o que está acontecendo? Jesus está demonstrando toda a sua glória. Está confirmando de que Jesus é sim Filho de Deus, que Jesus é Deus. E ali então os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, têm esse privilégio de poder testemunhar esse momento. Os 3 discípulos viram, versículo 3, Moisés e Elias conversando com Jesus. É interessante também que em momento algum há alguma fala no sentido de que haja uma apresentação de Moisés e Elias por parte de Jesus. Pedro, Tiago e João, naquele momento em que Jesus revela a sua glória, e também Moisés e Elias diante deles, ali eles já deram a conhecer de uma forma plena, né? Tudo aquilo que Deus revela de uma forma plena. Ou seja, ali eles já sabiam e conheceram então Moisés e Elias, também transfigurados. Ou seja, ali a gente vê também que aqueles que creem em Jesus, através da fé, são salvos. Ao mesmo tempo, por que Moisés e Elias? A princípio, Moisés estaria representando a lei de Deus, ou Pentateuco, a primeira parte do Antigo Testamento. Elias estaria representando os profetas, a segunda parte do Antigo Testamento. Mas, mais do que isso, Jesus ele vai substituir, então, a lei, os profetas. Ele vai ser aquele que vai dar o conhecimento pleno da palavra de Deus. E então, versículo 4, Pedro fica tão feliz, extasiado, e diz a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para o Moisés e outra para Elias. Interessante que também aqui o Pedro ficou tão feliz, tão extasiado, ao ser revelada a glória de Deus, nós já nos sentíamos no céu, e algo realmente muito bom. E essa alegria que o Pedro sentiu de já estar no céu é algo semelhante àquilo que Paulo irá dizer nas suas epístolas, de que é incomparavelmente melhor estar com Cristo Jesus, porque estar com Cristo significa já estar salvo, já estar no céu e já sentir mesmo aqui na terra um pouco da sua glória, não da forma plena, como aqui os discípulos testemunharam, mas
nós já temos como certo, como garantido, esse novo céu, nova terra e também um novo corpo glorioso, resplandecente, assim como o de Cristo Jesus. E isso que os discípulos vão testemunhar também com o Moisés e o Elias. Ao mesmo tempo, aqui nesse versículo 4, interessante que Pedro disse uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Para ele, para o Tiago e João, não. Quer dizer, ele se sentiu tão indigno. Eles poderiam ficar no relento naquele momento, mas que Jesus, Elias e Moisés tivessem um lugar para ficar. Eles gostariam realmente de ficar ali por mais tempo, quem sabe até para sempre, né? Realmente tão maravilhoso que foi esse momento. Só que enquanto Pedro estava falando, não deu nem tempo dele talvez terminar ou concluir o seu pensamento, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." Então, aqui no versículo 5, temos aqui uma presença da Santíssima Trindade, a voz de Deus Pai, essa nuvem, poderíamos dizer, essa nuvem brilhante, quem sabe, uma alusão ao Espírito Santo. Temos aqui o que nós chamamos dentro da teologia de teofania, aqui uma manifestação de Deus, Deus se manifestando através da natureza e se revelando, falando através da voz, claro, juntamente com Jesus. E essa frase é a mesma frase que já tinha sido ouvida antes, no batismo de Jesus, quando lá não aparece a nuvem, mas aparece o Espírito Santo em forma de pomba e a voz de Deus Pai dizendo: "Este é o meu filho querido." Ouçam o que ele diz. Aqui temos esse acréscimo, né? Ouçam o que ele diz. Essa é a grande ênfase desde o início do ministério de Jesus, no seu batismo, agora na transfiguração e por todo sempre, porque é através da palavra de Deus, a palavra de Cristo, que nós recebemos a fé. Aliás, a fé é, quem sabe, um resumo desse capítulo 17. E nós vamos entender isso melhor logo mais adiante, quando Jesus fala sobre a fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Romanos 10, versículo 17. Então, nós devemos ouvir Jesus Cristo, e esse ouvir não é só ouvir, é crer nessa palavra, é aprender, é guardar essa palavra e, ao mesmo tempo, praticar essa palavra de Deus. Então, não é simplesmente um ato passivo de ouvir, mas é um ouvir no sentido de crer e testemunhar, agir. É interessante que nós vamos lembrar também aquele momento em que Jesus fala com seus discípulos a história do rico e do Lázaro, o pobre Lázaro que vai para o céu, e o rico, por não crer em Jesus, por não dar ouvidos à palavra de Deus, acaba indo para o inferno. Não sabemos se isso realmente aconteceu ou era uma parábola, o texto bíblico não diz. Mas o que acontece é que o rico lá no inferno vai dizer: "Olha, pai Abraão, peça lá para os meus irmãos, eles têm a palavra lá na casa, peça para eles ouvirem essa palavra de Deus." E o Abraão vai dizer: "Olha, eles já têm essa palavra de Deus. Eles até, quem sabe, já estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão crendo." Ou seja, de nada adianta ter a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, se nós não crermos e praticarmos a palavra de Deus. E então, essa palavra de Deus, que veio desde o início com Moisés, com Elias, desde a lei do Pentateuco e depois também com os profetas, agora chega de uma forma definitiva e plena com Jesus Cristo. Versículo 6. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Quando Deus revela quem Ele é, realmente nós trememos de medo diante da nossa pequenez, diante da nossa finitude, e realmente nós nos reverenciamos diante da voz de Deus com temor, porque Deus também é o Santo
e justo juiz. Diante dessa santidade, dessa pureza, contrastando com a nossa impureza, e diante dessa justiça de Deus, que não falha, que é perfeita, diante da nossa injustiça, falha, nós nos colocamos de joelhos diante de Deus. Então, versículo 7, mas Jesus veio, tocou neles e disse, levantem-se e não tenham medo. Mais uma vez, palavras consoladoras de Jesus em tantos e tantos outros momentos em que Jesus encontra os discípulos com medo. Jesus vai dizer, não tenham medo. Por exemplo, depois da sua ressurreição, os discípulos trancados dentro daquela casa com medo, Jesus aparece e diz, que a paz esteja com vocês, não tenham medo. Ou até mesmo nós podemos nos lembrar do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. Por quê? Porque tu, ó Deus, estás comigo. Então, juntamente com o nosso medo, imediatamente nós temos o toque de Jesus, que ele está, sim, do nosso lado. Versículo 8, então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Então, de uma hora para outra ali, Elias e Moisés desaparecem da cena. Versículo 9, quando estavam descendo do monte, ele lhes deu uma ordem, Jesus dizendo, não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Vir primeiro antes do Messias aparecer. E Jesus então responde, versículo 11, é verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então no versículo 13, Jesus vai ser bem explícito e direto dizendo que Elias era, na verdade, João Batista. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, aquele que viria antes do Messias, que prepararia o caminho do Senhor e que nesse preparo pregaria arrependimento. As mesmas palavras na qual Jesus inicia o seu ministério, dizendo, arrependam-se dos seus pecados porque o reino já chegou, já está no meio de vocês. E é isso que acontece justamente na sequência, que é a história da cura de um menino, quando Jesus revela não apenas a sua glória, mas aqui também o seu poder, a sua onipotência de fazer curas, milagres, ressuscitar mortos. Nós não sabemos ao certo se esse menino chegou realmente a falecer no final, mas ele ficou como falecido. Vamos lembrar essa história, então, versículo 14. Quando eles chegaram perto da multidão, ou seja, era muito bom ficar em cima do monte no céu, mas Jesus disse, olha, meus queridos discípulos, vamos descer o monte, temos muito trabalho a fazer. E lá é o nosso lugar, temos muitas pessoas para serem consoladas, confortadas, precisamos anunciar a mensagem de Deus. Então nós não podemos viver enclausurados nesse mundo, como se vivêssemos num mosteiro. Não, nós precisamos, nós que estamos aqui no mundo, ser luz do mundo e dar o nosso testemunho e levar essa mensagem, essa boa notícia da salvação. Então o homem, quando eles chegaram ali, chegou perto de Jesus, se ajoelhou e disse, Senhor, tenha pena do meu filho. Se ter pena é socorro, Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles os curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu, gente mais sem fé, em outra tradução, geração incrédula. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, no mesmo instante o menino ficou curado. E depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, menor de todas as sementes, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês
teriam poder para fazer qualquer coisa. A grande temática aqui desse acontecimento é o ensino de Jesus, a ênfase de Jesus da necessidade da fé. É fundamental nós termos a fé para recebermos todas as bênçãos de Deus, todo o perdão de Deus e também toda a glória que Pedro, Tiago e João tinham acabado de testemunhar. É somente pela fé que nós vamos receber todas essas coisas. Aliás, é interessante que Hebreus irá dizer algo a respeito da fé. Uma definição, o que é fé? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Lembramos após a ressurreição de Jesus, quando Tomé não estava na primeira vez, e então o Tomé disse, eu só creio vendo. E depois, quando Jesus aparece juntamente com Tomé e disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, nós cristãos hoje podemos nos considerar felizes, bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus com seu corpo glorioso, ressurreto, assim como os discípulos testemunharam após a sua ressurreição, ou como aqui Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus juntamente com Moisés e Elias. Mas nós temos essa certeza que nós também, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e receberemos também este corpo glorioso. Então vejam, queridos ouvintes e telespectadores, a importância da fé. Ela é fundamental. Só que essa fé não é minha. É um presente que nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo. E então, na sequência, Jesus irá falar mais uma vez da sua morte, de que agora seria traído. E por último, então, o finalzinho desse capítulo 17, aparece uma história bastante inusitada que só aparece aqui nesse evangelho de Mateus. Em nenhum outro evangelho aparece esse trecho bíblico, talvez porque o Mateus, por ser um cobrador de impostos, ele faz questão então de deixar registrado este episódio. Que quando Jesus e os discípulos, versículo 24, chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. E depois Pedro entrou em casa, mas antes que ele falasse alguma coisa, Jesus já disse, Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Jesus aqui está querendo fazer uma referência de que ele, por ser o verdadeiro Filho de Deus, ele também é não apenas o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, e os sacerdotes diziam estar isentos desse tributo, desse imposto para o templo, para a manutenção do templo, que era um imposto anual, baseado lá nas leis de Levítico. Mas Jesus também ele é o verdadeiro sacrifício, ele também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que com a sua vida, com o seu sacrifício, com a sua morte, nos concede o perdão dos pecados. E o último versículo é realmente muito inusitado, para não dizer engraçado, é um versículo intrigante, que diz assim, 27, mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda, então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Então, aqui de uma forma realmente inusitada, Jesus diz, bom, nós não devemos nada lá para o templo, mas de qualquer forma, para não ser motivo de escândalo, para que Jesus e os seus discípulos não fossem pedra de tropeço, ele e o Pedro aqui no caso, Jesus faz esse milagre de surgir uma moeda na boca de um peixe. No Novo Testamento, onde aparece a palavra anzol, né, ou pescar com anzol, até então, sempre quando se fala de pescaria, os discípulos pescando, outras pessoas pescando com redes, nunca com anzol. Aqui aparece essa única vez aqui no Novo Testamento. Então Jesus também providencia até mesmo o valor do imposto para com que não falassem mal
de Pedro e também de Jesus. Eu gostaria de finalizar com o testemunho de João, que teve esse privilégio de ver a transfiguração, e já no versículo 14 do seu evangelho ele vai dizer o seguinte: nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Da mesma forma, também Pedro, lá na sua segunda carta, segundo Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, ele vai dizer o seguinte: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz suprema, da suprema glória dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Então Pedro aqui também irá fazer essa referência, deixar registrada esse momento tão especial da transfiguração de Jesus, que nos dá um grande conforto e um grande consolo. Saber de que Jesus realmente é a luz do mundo, que Jesus realmente é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador e que nos conduz com amor, e assim nós podemos viver com muita alegria já aqui nesse mundo, mesmo que nós ainda não estejamos no céu de uma forma plena, mas já aqui na terra essa graça e a glória dos céus já nos pertence. Muito bem, legal, este nosso programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, quando então iremos continuar um texto muito especial de Mateus capítulo 18. Não percam! O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e a outros programas lá no Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. E você pode também baixar esse episódio lá no podcast, no site da Rádio CPT, radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de também divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo programa.